Boa noite, graça e paz. Mais uma vez aqui na presença de Deus para compartilhar com vocês a palavra de Deus. E sou muito grata a Deus por este momento, né, de comunhão com a palavra dele. E hoje eu quero fazer a leitura da palavra de Deus para você no livro de Marcos 10, né? E eu quero deixar esse recado para você nesta noite, que Deus me deu esta palavra e eu vou deixar para vocês. Amém? Sou muito grata a Deus, tive um bom final de semana, espero que vocês também tiveram um final de semana e que desde já Deus nos abençoe, que a nossa semana seja uma semana abençoada por Deus. Amém? E eu quero, antes de ir para a leitura da palavra de Deus, fazer uma oração de agradecimento a Deus, porque em tudo nós devemos dar graças a Deus, amém? Então, Senhor meu Deus e meu Pai, agora neste momento, meu Deus, que entro na sua presença, Pai, para fazer a leitura da tua palavra, eu venho, meu Deus, nesta noite, Pai, pedir ao Senhor que me usa, Pai, que coloque a sua palavra na minha boca, para que eu possa passar para os meus ouvintes, para meus irmãos, para os meus seguidores, que o Senhor Deus fale através de mim. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, livro de Marcos 10 e 17, amém? E que vocês prestem bem atenção aí no que está falando aqui no livro de Marcos 10. Então, o livro de Marcos 10 vem falando o jovem rico. E pondo-se a caminho, correu para um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhes perguntou: Bom mestre, que faria para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chama de bom? Ninguém é bom senão o que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterar, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudares alguém, honra o teu pai, a tua mãe. Ele, porém, respondeu-lhes, diz: Mestre, tudo isso guardarei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhes disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam, ainda mais dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, porém, olhando para eles, disse-lhes: para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e seguimos. E Jesus respondeu-lhes e disse: em verdade eu vos digo, que há que tenha deixado casa, ou irmã, ou irmão, ou pai, ou mãe, ou mulheres, ou filhos, ou campos, por amor de mim, do Evangelho, e que não recebe
100 vezes tanto já neste tempo, em casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, como prosseguiu com perseguições e nos séculos futuros devia interna, devia eternação e nos séculos futuros a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Vocês entenderam, meus irmãos? A palavra de Deus não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que está falando com você nesta noite. Entenderam? Então, a gente está vendo aqui a história desse jovem que era muito rico, possuía muitas propriedades. Mas ele fez uma pergunta para Jesus, o que ele faria para herdar o reino do céu? Jesus foi muito sincero com ele e disse, vai, vende tudo o que você tens e dá para os pobres e segue-me, que aí você terá a vida eterna. Mas o jovem ficou triste. Ele ficou triste porque ele possuía muitas propriedades. Ele era muito rico. E ele imaginou como ele poderia vender tudo e distribuir aos pobres, como ele poderia viver. E ele ficou triste, mas Jesus continuou dizendo para ele, vende tudo e segue-me. Então, Jesus aqui mais na frente ele vem falando que o nosso tesouro tem que ser no céu, não aqui na terra. Aqui tudo é passageiro. Aqui tudo vai passar, tá? Tudo aqui é passageiro. Nós temos tempo. Somos limitados, nós temos tempo que está correndo. A nossa hora vai chegar e a gente vai ter que partir. E então, eu faço essa pergunta para você nesta noite. Você que corre, que luta, que atropela, que ultrapassa, que sabe, que faz tudo por dinheiro. Mas dinheiro é bom, certo? Nesse mundo que nós vivemos, a gente tem que ter sim. Mas ele está falando que o rico não é do reino de Deus. Entenderam? E talvez também pode ser aquele rico avarento que não dá nada para ninguém, que não faz nada por ninguém, que vê um passando fome, não dá nada, não dá comida, não entende? Mas Jesus ele foi muito categórico quando ele disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Então, a gente tem que ter cuidado, saber usufruir da sua riqueza sem avareza, tá? Porque Jesus, ele diz, é mais fácil passar um camelo. Agora imagine vocês ver um camelo passar pelo fundo de uma agulha, isso nunca vai acontecer. Não vai acontecer porque não dá, não tem como. E Jesus disse isso, que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, ok, você tem que ser próspero, sim. Tem que ter o suficiente para você se sustentar, para você não passar fome, para você não chegar a pedir nada a ninguém, para você não dever nada a ninguém, certo? Para você viver bem com a sua família. Mas tem gente que quanto mais ele tem, mais ele quer, mais ele luta, mais ele sabe. E aí, será que esta pessoa não está pensando que um dia ele vai morrer, ele vai ter que ter um encontro com Deus? E aí, se Deus fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar, gente, então é muito sério. É muito sério. Hoje nós vemos aí as pessoas, é rico, quanto mais tem ele quer, quanto mais ele não contenta, ele quer mais, ele busca mais, ele vai, tá. Na hora que morrer, vai levar? Não, não vai.
Porque até o nosso corpo, isso aqui é matéria, volta para o pó. O que vai para Deus é nosso espírito. Ele retorna. Agora, a nossa carne, a nossa matéria volta para o pó. Está escrito lá no livro de Eclesiastes. Então, eu fico imaginando, olhando o mundo hoje, até mesmo no meio das igrejas. Tem igrejas, gente, que a gente vai, parece um sonho, aquilo ali meu Deus, é um palácio, é uma coisa muito esplêndida. E ali naquele banco daquela igreja, tem um irmãozinho lá. Talvez ele foi para a igreja hoje, ele nem jantou, não comeu, talvez porque ele não tinha. Talvez ele tenha uns trocadinhos para ele poder pegar um ônibus, um transporte para ele poder chegar até a igreja. E aí? Ele está lá naquele banco, os pregadores, estão lá sentados, sai dali, cada um entra no seu carrão, chega na sua mansão, no seu palácio. E aí? Quem é que sustenta a igreja? Não é os pobrezinhos, não é aqueles mais simplesinhos, como fez aquela viúva pobre que pegou 2 moedinhas que ela tinha? Não são essas pessoas que bancam tudo isso, dando seu dízimo certinho ali, ele tira, talvez ele não dá nem para ele fazer a feira dele completa, mas ele tira, tem que estar ali. Meu irmão, eu não sou contra. Eu não sou contra, tá bíblico, é bíblico dizer que nós temos que dar o dízimo. Sim, temos. Temos que ser fiel com Deus, como Ele é fiel para nós, conosco. Mas tem situação que não condiz, não bate. Eu não entendo por que disso aí. Será? Eu tenho certeza que não, que Deus dá mais para um, porque o outro, aquele coitadinho está ali sofrendo, aquele irmão não pode ir lá, não pode ajudar. Pega seu carro, leva até na casa e traga. Não, gente, o que é isso? E hoje a igreja está pedindo, piques, quero isso, quero mais, pastores está pedindo, bispo está pedindo. Deus não precisa de dinheiro, não. Deus não precisa, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Então, se a gente contribui com os nossos dízimos, é para que tem uma viúva, tem um órfão, para que a igreja possa ajudar em algumas situações. Porque muitas das vezes nós estamos vendo órfão mesmo dentro das nossas igrejas, viúva mesmo dentro das nossas igrejas que estão passando por necessidade. E aí, como é que fica? Como é essa pergunta? E por que disso aí? Por que não faz igual está aqui na palavra de Deus, como Deus disse para esse jovem? Vende tudo o que você tem, distribua, dê para os pobres. Então, segue-me e você vai ter a vida eterna. Será que esses homens, se diz pregadores, que são muito ricos por aí, que eu sei que tem gente que anda de avião. E aí, como é que fica essa situação? Você vê o seu irmão passando por necessidade, com fome, talvez com frio, o seu próximo. Você só passa, olha, ou talvez passa com o seu carro, talvez até nem olha. Isso é o que Deus manda fazer? Isso é o que está escrito na palavra de Deus? Ah, mas a igreja necessita tem que ter para o sustento da igreja e tá. Como que a palavra de Deus diz que de graça eu vos dou, de graça vos recebeste? Hoje os pastores são assalariados, salário alto, porque senão não prega a palavra de Deus. Por que Deus disse que de graça Ele nos deu a palavra e de graça nós devemos dar? Hoje a pessoa não quer mais sair pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, sem nenhum interesse de dinheiro, sem, sabe? Pelo amor que tem a obra do Senhor, pelo amor que tem a palavra do Senhor. Meu Deus, é muito difícil pra gente hoje. É por isso que eu não quero escandalizar ninguém, falar mal de ninguém, eu se baseio em mim,
Mas é difícil de você entender como que pode, porque quando você vai voltar os seus olhos para a palavra de Deus, é totalmente diferente. E não é só no meio evangélico, é em geral. Meio de famílias. Tem famílias que tem pessoas que são muito ricas, mas tem outros lá que é muito pobre, mas ninguém se ajuda, ninguém se sabe, quanto mais quer para si mesmo, é egoísta, avarento. Misericórdia, Senhor, que Deus tem de misericórdia. Que Deus tem de misericórdia, porque Deus está vendo tudo. E Ele vai cobrar. E não adianta. Nada do que você tem aqui, hoje, na terra, se você morrer hoje, você não vai levar nada. Carrão do ano, roupa de marca, joias, nada disso você vai levar. Isso aí é o teu corpo, até a tua carne vai virar pó. Porque do pó nós viemos e para o pó nós voltamos. Então nós devemos ter muito cuidado. Muito cuidado, pessoas que estão aí dizendo que é isso, que é aquilo, que é bispo, que é pregador, que é isso e aquilo. Olha, cuidado, meu irmão, cuidado. Porque Deus está vendo todas as coisas, os olhos de Deus estão todo o tempo voltado para nós. Amém? Então, é isso que eu quero dizer para você que é irmão, que está aqui, vai me ouvir nesta noite. Tenha muito cuidado, porque Deus não mente. Ele é fiel, ele cumpre o que está descrito na palavra dele. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Mas hoje, quando você vai falar sobre isso, e aqui no 25 ele diz, é mais fácil passar um cabelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando você vai tocar nesse assunto, quando você vai mostrar que dentro da palavra de Deus, eles querem abafar e querem dizer que não é assim. Mas como não é assim se está escrito na palavra? Se não fosse assim, Deus não deixava escrito. Então nós devemos ter muito cuidado. Não queira brincar de crente, não, porque Deus vê todas as coisas. Deus conhece aqui o coração. Deus conhece. Deus conhece e Ele vai cobrar daquele que está mentindo. Deus vai cobrar. Então, nesta noite, que esta palavra sirva de reflexão para você. Marcos 10, 17 ao 31. Que você possa ler e meditar na palavra de Deus e ver que quem está falando para você é a palavra de Deus, é o que está escrito aqui na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, porque Deus ele é fiel. Deus é fiel. Deus é bom todo o tempo. Aquele que confia em Deus jamais passará por necessidade. Aquele que tem fé, que confia em Deus, não vai sentir falta de nada. Deus não vai deixar passar fome, Deus não vai deixar passar frio, Deus não vai deixar ter sede, e Deus cuida a cada instante, suprindo todas as nossas necessidades, dando-nos o suficiente para que nós possamos alimentar, não passar fome, e não dever nada a ninguém, sermos honestos uns para com os outros. Mas para isso nós devemos que sermos fiel com Deus, assim como Deus é fiel conosco. Fale a verdade, fale a palavra de Deus, porque não adianta ninguém querer distorcer a palavra de Deus, porque Deus está vendo. Deus está vendo tudo, amém? Glória a Deus. Então, essa é a mensagem que eu tinha para vocês nessa noite. E quero orar por você, para que Deus te dê muita sabedoria, para que Deus revela a palavra, a verdadeira palavra dele ao seu coração, e que você possa seguir aos caminhos de Jesus.
aos caminhos de Jesus, porque jamais Ele vai nos desamparar. Chega de tanta ganância, chega de tanta, mas eu tenho que fazer. Ok, temos que trabalhar? Temos. Temos que trabalhar sim. Temos que andar honestamente sim. Então, que cada um medite, que cada um examine a palavra de Deus e peça sabedoria para Deus, porque Ele dá. Aquilo que nós pedimos a Deus com fé, Ele nos dá. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, nesta noite eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, eu venho nesta noite, meu Deus, entro na sua presença para entregar esta vida nas tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor possa revelar cada vez mais a tua palavra, meu Pai. Senhor, a tua palavra ela é verdadeira, a tua palavra ela é fiel. E que nós, ó Deus, possamos, meu Deus, voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Senhor, neste momento, ó Deus, eu quero entregar a vida dos meus ouvintes, dos meus seguidores, dos meus irmãos, ó Deus, nas tuas mãos. Dê, meu Deus, sabedoria, dê discernimento da tua palavra, dê coragem, meu Deus, para que eles possam falar a verdadeira palavra do Senhor. Pai, nesta noite, meu Deus, eu venho entregar nas tuas mãos. Que o Senhor me usa do jeito que o Senhor quiser, que o Senhor fale, meu Deus, aos teus filhos através de mim, até onde, ó Deus, essa voz estiver indo. Que o Senhor fala, que o Senhor revela dentro da tua palavra aquilo que nós necessitamos, ó Deus, ouvir de ti, Pai. Peço, Senhor, meu Deus, que dê, Pai, sabedoria, que o Senhor dê, meu Deus, força, que o Senhor dê ânimo, dê coragem. Que o Senhor, meu Deus, possa, Jesus, estar revelando a tua palavra, Pai, ao teu povo. Porque tem muita gente, meu Deus, perdidos, confundido, meu Deus. Mas o Senhor é Deus. E o Senhor revela a tua palavra cada vez mais ao teu povo. Peço por aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra as portas de um emprego. Peço por aquele que está, meu Deus, enfermo, que o Senhor entre com a cura. Aquele, meu Deus, que está passando por necessidade, que o Senhor, Pai, suple as necessidades, meu Deus. Seja ela, Pai, de enfermidade, seja de... Meu Deus, eu não sei o que está passando com esse irmão, com essa irmã, com este ouvinte, mas o Senhor sabe que ele está precisando de Ti nesta noite. Senhor, visita, meu Deus, a cada um, dando livramento, proteção, cura, sabedoria. Que caia por terra, meu Deus, toda força do mal, a vida desta pessoa. Que o Senhor entre, meu Deus, com providência, Senhor. E que toda força do inimigo, que toda flecha, meu Deus, que estiver voltada para esta pessoa, que caiam por terra, que retrocede e volta para onde voltou, para onde veio. Senhor, que o Senhor conheça o coração de cada um, as necessidades, meu Pai. Suple, ó Deus, as necessidades do teu povo. Entrego, Senhor, a minha vida, a minha casa, os meus filhos, meus familiares nas tuas mãos, ó Deus. Porque o Senhor é Deus na minha vida. O Senhor é Deus na minha vida, meu Pai. Creio, confio e descanso somente no poder do Senhor. Obrigado, meu Deus, por este dia. Gratidão e gratidão, Senhor, por tudo. Peço, Senhor, por esta noite, meu Deus, que nos dê uma noite abençoada. Por essa semana que está se iniciando. Seja uma semana abençoada, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Gratidão e gratidão. Pela vida dos meus ouvintes, pela vida dos meus seguidores, dos meus irmãos. O Senhor visita nesta noite, meu Deus. O Senhor visita, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. E aí está a palavra de Deus para você meditar, para você buscar, para você examinar. Que você possa meditar na palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus e graças a Deus. Tenha uma boa noite, fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém?